A Marvel, ela é uma empresa que já tem muitas séries, e é completamente normal que as séries voltem no tempo para explicar certos pontos na origem de certos personagens, como o episódio lá de Miss Marvel que se passa em 1942, ou um EP lá de Agentes da SHIELD que se passa durante o Ultimato, cara, e você nem percebeu, ou até o Homem-Aranha japonês, cara, que sim, é uma série da Marvel. Pra mim não tem jeito melhor de aproveitar as séries da Marvel do que assistir todas as séries da Marvel na ordem certa. Por isso eu vim trazer essa lista pra você conseguir assistir as séries da Marvel na ordem cronológica. Então tem muitas séries aqui que elas não são boas e muitas que nem fazem parte do multiverso da Marvel. Então bora pra nossa ordem cronológica Marvel. Sem enrolação, vamos logo pro primeiro episódio, que na verdade é o primeiro episódio de What If, que é a primeira vez que nos é mostrado alguma coisa desse universo Marvel nas séries. Esse, pra quem não lembra, é o episódio que o Capitão América não consegue tomar o soro do super soldado e ele vira o Homem de Ferro, e a Peggy Carter vira a Capitã Carter. E o próximo, acredite se quiser, Miss Marvel. Pois é, cara, uma série muito recente, mas que lá no terceiro episódio a gente tem flashbacks de 1942. Até tem outro episódio, né, que é o episódio 5 de Miss Marvel, que ele se passa totalmente em 1942. O próximo não é um episódio, e sim uma série toda, que se passa em 1942. Nada mais nada menos que a série da Peggy Carter, que se passa depois da Segunda Guerra Mundial e depois dos acontecimentos de Capitão América, o Primeiro Vingador. E que muitos nem lembram da existência dessa série. 36 anos depois de Agente Carter, a gente tem o Homem-Aranha japonês, cara. Infelizmente, ele não é interpretado pelo Jack Chan. E sim, é uma série da Marvel, cara. Mano, não tenho o que dizer não, velho. É um Homem-Aranha japonês, velho. Fazer Homem-Aranha brasileiro ninguém quer, né? Aqui é o Brasil. Depois de ver tamanha obra, a gente volta para o What If, né? Que a gente tem os acontecimentos do episódio 2, 3 e 7 de What If. O 2 ele se passa entre 1988 e 2014. O 3 começa em 2009 e termina em 2012. O sexto ele começa em 2011 e acaba ainda em 2011. Agora, entre 2013 e 2014, a gente tem todos os acontecimentos de Agente da SHIELD, que é aquela série lá que tem a Hydra e tal, que já apareceu no Capitão América e Soldado Invernal. Enquanto tava rolando todo esse rolê da primeira temporada de Agentes da SHIELD, também tava rolando a lindíssima, pleníssima, gostosíssima primeira temporada de Demolidor. E é, literalmente, as duas se passam juntinhas, sabe? Se bobear, as duas se passam até nos mesmos dias, cara. Galera, isso eu tô citando só as primeiras temporadas das duas, tá? Depois as duas se afastam. Foi quando, ainda em 2015, se iniciou a segunda temporada de Agentes da SHIELD, que se passa só do primeiro episódio ao 10º. Porque entre o episódio 10 e o 11, tava rolando duas coisas. Tanto o começo da série da Jessica Jones e o 8º episódio de What If. Depois dessas duas coisas, a gente tem todo o final da segunda temporada de Agentes da SHIELD, episódio 11 ao 22. Um ano depois, a gente tem os acontecimentos do quarto episódio de What If, entre 2016 e 2017. A gente tem a volta dele aqui na segunda temporada dos EPs 1 ao 4. Entre o EP 4 e 5 de Demolidor, tava se iniciando a primeira temporada de Luke Cage. Luke Cage. E depois a gente tem ainda na segunda temporada de Demolidor os EP 5 ao 11. Depois a gente volta com o Luke Cage do episódio 5 ao 8. Novamente com Demolidor dos episódios 12 ao 13. Mano, eu já ia esquecendo aqui de pedir o like de vocês aí, mano. Deixa o like aí, cara, porque deixando seu like você vai me motivar mais a continuar trazendo esse conteúdo direto, sabe? Tirando que eu tô respondendo a sua pergunta aqui de qual é a ordem pra assistir as séries da Marvel rápido, cara. Porque
porque eu realmente, cara, eu não me importo com o time de vídeo, cara. Se esse vídeo tiver 1 minuto, pra mim já tá bom. Velho, eu tenho certeza, cara, que te incomoda esses conteúdos que enrola, sabe? Você vê que o cara tá arrastando conteúdo assim, sabe? Então, valoriza o conteúdo, galera. Tô trazendo conteúdo direto aqui pra vocês e eu queria de coração que vocês valorizassem com um like aí. Muito obrigado, guys. Bora continuar. E depois desse belo pedido, continuamos com Luke Cage, dos episódios 9 ao 13. Logo depois a gente já começa pra terceira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. do episódio 1 ao 19. Pois a gente tem a série aí que eu não queria falar nada não, mas do cara que perdeu o X1 pro Cavaleiro da Lua. A primeira temporada de Punho de Ferro. Logo depois de se iniciar a série do Punho de Ferro, a gente finaliza com os episódios 20, 21 e 22 da terceira temporada. Logo depois a gente tem o início da primeira temporada de Os Defensores, que tentou ser uma espécie ali de Vingadores da Netflix, mas digamos que não conseguiu. Ainda em 2016, não me pergunte como, a gente tem a quarta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. Finalzinho de 2016 ali, a gente tem a primeira temporada de Inumanos, vulgo pior merda feita pela Marvel. Parabéns, viu, seu cocô? Inclusive, cara, o Raio Negro da série, ele é o mesmo Raio Negro lá do filme de Doutor Estranho, tá? Então se você quer saber mais da origem desse personagem, mesmo a série sendo ruim, você precisa de ver essa série. Agora no começo de 2017 a gente já tem a primeira temporada de Justiceiro. A gente também tem a primeira temporada de Fugitivos, que pelo que eu sei é uma equipe de adolescentes que tem que fugir por causa dos seus poderes. E voltamos com a quinta temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. do episódio 1 ao 10. Em 2017 a gente também tem a volta da segunda temporada de Jessica Jones, que não tem nenhum salto temporal, então você pode assistir toda ela sem se preocupar. Toda a segunda temporada, tá? As outras não, calma que a gente vai chegar lá. Então depois adivinha? Agentes da S.H.I.E.L.D. de novo, os episódios 1 ao 18 da quinta temporada. E nesse ponto aqui, cara, do tempo, a gente tem uma série que eu tenho certeza que ninguém nesse filme sabia que era da Marvel. A série Manto e a Adaga, que eu nunca vi, ela se passa ali as 2 temporadas nesse momento, sem nenhum pulo. Temos também toda a segunda temporada de Luke Cage. Acabei de perceber que eu nem vi essa série, cara, eu tô precisando de ver. Deixei nos comentários se você já viu, se ela é boa e se vale a pena ver, cara. Porque se não vale a pena, eu nem tento, cara. E Punho de Ferro. Caralho, o francês tá em dia, você viu? O pai tá manchando. E volta na sua segunda temporada ainda em 2017. Demolidor, que tem toda a sua terceira temporada em 2017. Caraca, velho. Acabei de perceber que eu nem vi a segunda e a terceira temporada de Demolidor. E nem precisei também, porque com a primeira temporada só já é minha série favorita. Imagina se eu ver ela toda, né, velho? Eu queria pedir que vocês fossem ali embaixo, rapidinho, clicou, pronto, se inscreveu. A meta é 260 inscritos, cara. Eu quero muito bater essa meta. Se vocês se inscrevessem, eu já ia ser muito grato, cara. E muito obrigado a toda a família nerd que já é inscrita nesse canal aqui. De verdade, vocês me motivam muito a continuar fazendo esse conteúdo. Gastrite. E voltamos com a segunda temporada de Fugitivos, que se passa ainda em 2017. Também com a sua segunda temporada temos Justiceiro. Vale dizer que o Justiceiro tem muitos curtas-metragens, mas que eu não vou citar aqui porque não são séries. Já acabou, Jéssica? Não acabou, Jéssica, porque aqui ainda em 2017 a gente tem a terceira temporada de Jessica Jones. Outra série que eu tenho certeza que vocês não assistiram, nunca ouviram falar, é Legião, cara, que sim, é uma série da Marvel. E a gente aprendeu aí com Inumanos. A gente não pode ficar deixando passar a série não, cara, porque é completamente possível que algum desses personagens apareça no MCU. Cronologicamente, você pode ver toda a primeira temporada dela. E também voltamos com ela, né, o Arif, no seu 5º episódio, que é o episódio que quando o Banner cai na Terra, depois que o Hulk é espancado e tal, acaba quando o Thanos chega na Terra e é partido ao meio pelo Ultron com as 5 joias do infinito. Depois...
agentes da SHIELD. Mas aqui, cara, tem uma coisa muito mais interessante, que é que a quinta temporada, ela se passa toda durante Ultimato. Já a sexta e a sétima acontece durante Guerra Infinita e Ultimato, naqueles 5 anos do blip. Aí também depois a gente tem a segunda e a terceira temporada de Fugitivos, passa entre 2018 e 2023. Um ano depois, em 2019, a gente tem a terceira temporada de Legião. E depois a gente tem ela, né, cara, que é a segunda melhor série dessa lista do cara. Qual série que eu tô falando? Homem-Aranha japonês. スパイダーマンは平和な宇宙を荒らす鉄十字団を許せなかった。 Quer dizer, Loki. Que começa lá em 2012, depois dos acontecimentos de A Era de Ultron, termina em 2023, depois dos acontecimentos de Ultimato. Na verdade, logo depois do final de Ultimato. Logo depois, cara, tu tem que ver WandaVision, que se passa, claro, depois de Ultimato, mas se passa um tempo muito pouco depois de Loki. 6 meses depois de Ultimato, em 2024, a gente tem Falcão e Soldado Invernal. Invernal ou Infernal? Logo depois, a gente tem uma das piores séries dessa lista, Gavião Arqueiro. Que começa depois de Falcão e Soldado Invernal, entre 25 a 30 de dezembro. Mas ainda em 2024. Cavaleiro da Lua, em sua primeira temporada. Como já falamos aqui, a gente não vai assistir todos os episódios, mas sim os episódios 1, 2, 4 e 6 de Miss Marvel. O She-Hulk, que se passa ainda em 2025. Como ainda tá rolando a série, não dá pra saber se vai ter flashback lá atrás, sabe? Por isso que eu não coloquei ela aqui. Mas até agora, até o episódio 4, eu acho, não teve nenhum flashback. Teve, né, o primeiro episódio, mas ele foi muito curto. Ele mostrou no máximo um mês atrás, então não vai mudar nada. Galera, eu quero fazer um teste. A primeira pessoa desse vídeo que comentar a próxima série da Marvel a ser lançada e em que momento na linha temporal da Marvel ela se passa, vai ter o seu comentário fixado. Quero que vocês vão respondendo esse comentário na ordem, assim, para as pessoas que estão chegando aqui e já estão mais pra frente.